Imagina só, as regras de um jogo mudam bem no meio da partida. Meio injusto, né? Pois é, no direito penal, essa é uma questão super real e bem complexa. Hoje a gente vai desvendar o que acontece quando uma lei penal muda entre o momento em que um ato foi cometido e a hora do julgamento. Vamos pensar juntos nessa situação. Alguém comete um ato que na época era crime. Mas aí o tempo passa e antes do julgamento surge uma lei nova. E agora, qual regra vai valer? A do passado ou a do presente? Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente vai responder hoje. Para a gente não se perder nesse caminho, eu preparei um mapa. Primeiro, vamos entender a regra principal, que é a lei do momento. Depois, a parte mais curiosa, quando as leis podem, digamos, viajar no tempo. Na sequência, a gente vai descobrir como saber a hora exata em que um crime aconteceu. Vamos ver também os 4 jeitos que uma lei pode mudar e, para fechar, uma categoria especial de leis que já nascem com prazo de validade. Então, vamos começar pela base de tudo, o alicerce dessa discussão toda, que é a regra que serve como ponto de partida para qualquer análise. A regra de ouro vem de uma expressão em latim, tempus regit actum. Parece complicado, mas a tradução é simples. O tempo rege o ato. Na prática, isso quer dizer o seguinte: a lei que vale é aquela que estava em vigor no exato momento em que o crime foi cometido. Ponto. Isso garante uma coisa chamada previsibilidade, sabe? Ninguém pode ser pego de surpresa por uma lei que nem existia quando o ato aconteceu. Só que, como quase tudo no direito, tem exceção. E é justamente aqui que a conversa fica muito, mas muito interessante. Vamos falar sobre como uma lei pode, quase como em um filme, viajar no tempo. Esse superpoder da lei tem nome: extratividade. É a capacidade que ela tem de sair da sua própria linha do tempo, seja para voltar ao passado ou para se esticar para o futuro. Mas atenção, essa viagem no tempo tem uma condição de ouro, uma regra inquebrável. Ela só pode acontecer se for para beneficiar o réu, nunca, jamais, para prejudicar. E essa viagem no tempo pode acontecer de 2 maneiras. De um lado, temos a retroatividade. É quando uma lei nova, mais boazinha, volta no tempo para ser aplicada a um crime que já aconteceu. Do outro lado, a gente tem a ultratividade. Aqui, uma lei antiga, que era mais favorável, continua valendo para julgar um caso, mesmo que ela já tenha sido cancelada, revogada. Certo. Se a regra é usar a lei que valia no momento do crime, a próxima pergunta é bem óbvia. Afinal, o que a gente considera como o momento do crime? É a hora da ação ou a hora em que o resultado acontece? Bom, existem basicamente 3 teorias para explicar isso. Tem a teoria do resultado, a teoria mista, mas a que o Brasil adotou, a que está lá no artigo 4º do nosso Código Penal, é a teoria da atividade. E o que isso quer dizer? Que para a lei brasileira, o crime acontece no momento da ação ou da omissão. Não importa quando o resultado final apareceu. O que vale é o momento do start. Para ficar bem claro, olha só esse exemplo prático. Um sequestro é um crime que se arrasta no tempo, certo? Imagina que ele começa quando o sequestrador tem 17 anos, mas a vítima só é libertada quando ele já fez 18. Nesse caso, ele vai responder pelo Código Penal, como adulto. Por quê? Porque a ação criminosa continuou acontecendo depois que ele atingiu a maioridade. Esse raciocínio é tão importante, mas tão importante, que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo sobre isso. Virou a súmula 711. Ela diz exatamente isso. Em crimes que se prolongam, a lei que pode ser aplicada é a que estiver valendo quando o crime finalmente terminar. Agora vamos ver o outro lado da moeda. Imagina que um jovem de 17 anos ataca uma pessoa. A vítima, infelizmente, acaba morrendo dias depois. Mas nesse meio tempo, o agressor fez 18 anos. E aí? Nesse caso, o que se aplica é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Porque, de novo, pela teoria da atividade, o que importa foi o momento da ação. E naquele momento, ele era menor de idade. Beleza. Agora que a gente já sabe qual é o momento do crime, vamos dar uma olhada nos diferentes sabores que uma mudança na lei pode ter. Porque nem toda alteração é igual, né? A gente pode dividir em 4 cenários. Primeiro, uma lei nova pode criar um crime que não existia. É a novatio legis incriminadora. Segundo, ela pode piorar a pena de um crime que já existe, a novatio legis impejus. Essas duas, de jeito nenhum, podem voltar no tempo para prejudicar alguém. Agora, do lado bom, terceiro, uma lei pode melhorar a situação do réu, a novatio legis in melius. E quarto, ela pode simplesmente acabar com o crime, a abolitio criminis. Essas duas, como são benéficas, sempre retroagem. Elas voltam no tempo para ajudar. E para a gente fechar essa análise, vamos falar de um tipo bem específico de lei. Aquelas que, olha que curioso, já são criadas com data para acabar. São as chamadas leis temporárias e excepcionais. As temporárias, como o nome diz, têm um prazo de validade definido,
tipo vale até tal dia. Já as excepcionais duram enquanto uma situação de anormalidade existe, como uma pandemia ou um estado de calamidade pública, por exemplo. O interessante delas são duas características únicas. Elas são autorrevogáveis, ou seja, elas se desligam sozinhas quando o prazo ou a situação acaba. E o mais importante, elas são ultraativas por natureza, o que significa que mesmo depois de já terem expirado, elas continuam valendo para os crimes que foram cometidos durante a sua vigência. E aqui não é para beneficiar ou não o réu, é para garantir que a lei especial cumpra o seu papel. No fim das contas, a gente volta para o começo. Tudo isso se resume a um princípio básico de justiça. A lei penal nunca pode retroagir para prejudicar. É uma garantia fundamental, um escudo que protege todo mundo da arbitrariedade. É a certeza de que as regras do jogo não vão mudar no meio do caminho de forma desleal. E toda essa discussão nos deixa com uma reflexão final, né? As leis não são de pedra, elas mudam porque a sociedade muda. Então, o grande desafio é esse. Como a gente consegue equilibrar a necessidade de ter regras estáveis e previsíveis com o senso de justiça que está sempre evoluindo? É um debate constante, mas absolutamente essencial para qualquer democracia.